Olá mais uma vez, aqui, graças a Deus, com mais este vídeo, segundo vídeo, parte 2, o tempo da ira. Estávamos aqui abordando sobre as 7 taças dos 7 anjos que haverão de ser derramadas sobre a face da terra. Tempo este que é predominado como o tempo da ira, isto após o arrebatamento da igreja. Porque é um período em que o Espírito Santo, que é a marca da promessa, o selo de Deus, não estará mais na terra, mas este apresentará a sua igreja ao noivo. Portanto, é um tempo voltado para o acerto de contas de Deus para com o mundo. Também, em outros termos, é chamado de angústia para Jacó, ou o val de Jaboque, em termos de perseguição aos judeus que precederá esse tempo. E nós estávamos tratando sobre este período pós-arrebatamento, que virá sobre ao mundo, em que o cálice da ira de Deus sem mistura estará sendo derramado sobre a terra. Eu costumo dizer, hoje, se você sofre, passa por momentos difíceis, momentos de dificuldades, com certeza não é fácil, mas temos o refrigério do sangue do Cordeiro, temos a presença e o consolo e a esperança de dias melhores. E Ele está sempre ao nosso lado como advogado, nos dando forças para vencer as batalhas diárias. E quando tropeçamos, quando erramos, quando murmuramos, quando caímos em erros, em pecados, João já dizia, se dissermos que não temos pecado, nos tornamos mentirosos, mas se Ele confessarmos todos os nossos pecados, Ele é fiel, justo e digno para nos fazer justiça e nos apresentar diante de Deus, lavados e imaculados pelo sangue da cruz. Porém, naquele dia, o cálice da ira de Deus virá sem mistura sobre a face da terra, porque não terá mais a influência do advogado, não terá mais a influência do Espírito Consolador e do sangue remidor sobre os homens. A igreja vai ser arrebatada e começará um período negro na história da humanidade, aonde Baal-zebub, Beelzebul, o deus das moscas, estará agindo com todas as suas forças, impondo todo o seu desígnio maléfico sobre a face da terra, porém, sob o controle daquele que tudo pode, que tudo faz, o Deus Todo-Poderoso. Porém, também será um período em que o próprio Deus estará derramando do seu próprio cálice. Hoje sofremos das pandemias que o homem cria em mesas de laboratórios, as crises mundiais, as enfermidades, as doenças causadas e manipuladas por sistemas de aprisionamento de massas, por manipulações de governos de oposição de um para com o outro, e nesses dados quem acaba sofrendo sempre é a massa, é as pessoas, enfim. Mas chegará no momento que o próprio Deus estará agindo, operando e tratando com o pecado dos homens. Para tanto, eu convido a você a aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aceitando segundo os parâmetros da sua palavra para que você possa ter sucesso, para que você possa ter alegria, esperança e certeza de um dia estar na presença do Pai, gozando de todas as suas benevolências
de toda a sua glória. Aceite Jesus como teu Senhor e Salvador, e você terá todos os beneplácitos da palavra de Deus. Caso contrário, você poderá incorrer no erro e vivenciar dias difíceis e turbulentos sobre o tempo da ira que sobrevirá a todos os homens da terra. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e sobre as fontes das águas, sobre as nascentes das águas. E a Bíblia diz que os rios se converteram em sangue, os lagos, os lençóis freáticos, as fontes das águas, as nascentes, se converteram em sangue. E olha que toda essa catástrofe que sobrevirá ao mundo, ela sobrevirá de forma simultânea. Enquanto as chagas está atormentando aos homens da terra, sobrevirá a morte dos animais marítimos, que causará uma grande putrefação na terra e um blackout financeiro no mundo. A fome assolará a terra e a morte para sucumbir os 4 cavaleiros do Apocalipse e evidenciar esta profecia. Logo em seguida, o terceiro anjo derrama a sua taça sobre as fontes das águas, sobre os rios e lagos, e tudo se converte em sangue. Ei! Hoje, nós temos o privilégio de beber uma água tratada pelo governo municipal ou uma água comprada em supermercado, água mineral, água com gás, enfim. Enquanto o segundo anjo apodrece os oceanos e os mares, os homens adoecidos pelas chagas e pela putrefação dos oceanos e pela própria falta de comida, por causa do blackout financeiro devido à parada geral dos transportes marítimos em todo o mundo, que é responsável por mais de 60% de todo o trânsito econômico mundial. Agora, os homens correrão e cavarão os seus poços artesianos para alcançar os lençóis freáticos, no afã de beber água limpa. Porque as águas dos rios, embora ainda não acometidas pelas taças, mas serão águas, como que eu diria aqui, suspeitas, devido às bactérias e à podridão que acometerá. Só que, logo em seguida, o anjo toca, melhor dizendo, pega a sua taça e derrama sobre os rios, sobre os lagos e sobre as fontes das águas. E agora os rios se convertem em sangue, os lagos se convertem em sangue, os lençóis freáticos se convertem em sangue, as nascentes se convertem em sangue, tudo se converte em sangue. E agora? E agora? Os homens não pediram tanto sangue? Os homens não clamaram por sangue o tempo inteiro? As carnificinas dos governos? As multidões que são mortas nos mundos islâmicos? Cristãos sendo mortos ao redor do mundo e os governos se calam acerca disso? A manipulação dos alimentos através do Codex Alimentares, causando doenças e matando multidões? As pandemias? As doenças cancerígenas? As mortandades criadas
por um sistema de segurança falida, que chamam bandido de vítimas da sociedade e chamam de bandidos o homem de bem que tenta trabalhar para colocar comida na sua casa. O que a gente mais vê hoje nos grandes centros? Guardas municipais tomando mercadorias, humilhando pessoas que tentam levar a comida para a sua casa. Não é isso que a gente está presenciando? A maldade, a sede por sangue, a sede por carnificina, a maldade dos homens queimando as matas para prejudicar governos opositores e matando animais silvestres aos montões, pessoas más, sem corações. Eles não queriam sangue. Então, naqueles dias, Deus satisfará o desejo desses homens. E sabe o que vai acontecer? O instinto de sobrevivência vai tomar de conta dessas pessoas. O corpo humano, ele não sobrevive sem água, até porque ele, mais de 70% é líquido, apenas 30% é massa. Você fica de 5, 6, 7, 8 dias, quando muitos, sem ingerir alimento, mas você não consegue ficar 3 dias sem beber água. Mas naqueles dias, as águas estarão sendo convertidas em sangue. E os homens que tanto clamaram por sangue vão beber sangue. É forte isso, mas é uma realidade. Beberão sangue, porque o cálice sem mistura de Deus estará sendo derramado na terra. E os homens que pediram por sangue, clamaram por sangue, beberão sangue. É forte isso. O quarto anjo derrama sua taça agora sobre o sol. A Bíblia diz que ele derramando a sua taça, o líquido daquela taça é derramada por sobre o sol. E o sol, olha só, vai aquecer 7 vezes mais do que ele é hoje. 7 vezes mais do que ele é hoje. Eu estou observando que Goiânia hoje ela está mais ou menos 39 a 40 graus. Está um calor aqui estonteante. Eu fico imaginando naquele dia. Porque a Bíblia diz que o calor do sol queimará as pessoas. Queimará, de forma literal, queimará as pessoas. Será um calor jamais visto. As pessoas falam que o mundo está em aquecimento global. Mentem para vocês. Porém, a ação do homem localizada em algumas regiões provocam, sim, o aquecimento. Em certas regiões, por falta de oxigênio, por falta de árvore, que produzem o oxigênio e traz aquele bem-estar. Se você sair da cidade, que é toda asfaltada, e for para uma floresta, você vai ver a diferença. Mas naquele dia, as florestas não adiantarão. As cidades não adiantarão. O teu ar-condicionado no teu quarto não adiantará. O ar-condicionado do teu carro não adiantará. A Bíblia diz que o fogo do sol, o calor do sol vai abrasar as pessoas de forma tal. E eu fico me imaginando, meus queridos irmãos, é porque em dias de calor, a tendência é a gente beber mais água, porque a sede ela se intensifica. As pessoas procuram uma sorveteria, andam com uma garrafinha de água na mão,
e por aí vai. Certo? Eu fico imaginando naquele dia em que o calor do sol será aquecido 7 vezes mais. A sede intensificará e os homens vão se empanturrar de sangue, beberão sangue. É forte, mas é uma realidade. Escapa-te por tua vida, enquanto o Senhor está nos dando esta oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que vai acontecer ainda? Com tudo isso, os homens sendo abrasados pelo sol causticante, se empanturrando de sangue, enfermos pelas chagas e pelas putrefações dos oceanos. Os homens não clamarão por misericórdia, mas blasfemarão de Deus, porque não terão o amor da verdade para se salvarem. E o amor da verdade é o Espírito Santo de Deus, que convence o homem, e esse não estará aqui mais. E ao invés dos homens clamarem a misericórdia, a clemência de Deus, ao contrário disso, eles blasfemarão de Deus. Reclamarão de Deus. Não se arrependerão dos seus mal feitos, dos seus malefícios. Que coisa, né? Estes são os dias, o tempo da ira após o arrebatamento da igreja. O quinto anjo derramou a sua taça e a ira da taça foi derramada sobre o trono do anticristo. Você sabe por quê? Porque diante de tudo que vai estar acontecendo, de toda calamidade, de toda perplexidade que sucumbirá os homens da terra, eles ainda terão como único salvador deles o anticristo. Eles dirão: em tempos de economia fraca, o mundo estava desorganizado, ele veio e organizou. Colocou sobre nós um chip, nos deu comida, nos deu internet, nos alimentou, cuidou de nós. Éramos gado dele, mas ele cuidou de nós. E ele nos prometeu dias de prosperidades, a nova era de Aquário. E esta multidão correrá até o anticristo, até o trono da besta, para pedirem socorro. Ajude-nos, ajude-nos. Ó grande Salvador, ajude-nos. Mas quando eles se arregimentarão para pedir ajuda diante do trono do anticristo, o quinto anjo toca a sua taça e derrama sobre o trono do anticristo. A Bíblia diz que o trono deste homem ficará um trono tenebroso. Sabe o que significa essa expressão? Antes ele apareceu como um anjo de luz. A Bíblia diz que o diabo tem o poder de se transformar em anjo de luz. Quando ele conquista e engana, aí depois ele se manifesta com a sua verdadeira face. Até então, a humanidade está olhando para ele e o seu trono como Salvador, como o grande iluminista, iluminado. Só que quando eles olharem para o trono do anticristo para pedirem socorro ao seu iluminado, eles verão ali não mais um homem bonitinho, um trono plagiado de luz. Ao contrário, eles verão ali um trono negro, as máscaras do anticristo caídas, e ele mostrará a sua verdadeira face,
Se você me perguntar o que é a face dele, não me faça essa pergunta. Eu só sei o seguinte, que quando Jesus pisou na cabeça dele com o Calvário, o Senhor esmagou a cabeça dele. Hoje ele usa máscara. É por isso que ele se apresenta às vezes como uma mulher bonita, como um homem muito bonito, uma pessoa rica, uma pessoa... E as pessoas são iludidas por essas coisas. E ele tem várias máscaras para se apresentar. Ele se apresenta na igreja às vezes como um pregador, como um pastor, como um evangelista, como um cantor. Ele se apresenta às vezes como um líder mundial, como um doutor, como um orador. Às vezes ele se apresenta como uma mulher muito bonita, como um homem muito bonito, uma mulher rica, um homem rico. Ele tem várias faces, várias faces. E com isso ele tem conseguido enganar multidões de pessoas. Mas naquele dia essas máscaras cairão. Porque o seu trono se tornará tenebroso por ordem do Altíssimo. Oh, aleluia! E a multidão olhará e verá ali Satanás em pessoa, o engano em pessoa. E eles vão ver o quanto foram enganados. Mas não tem o Espírito Santo. E se agarrarão a qualquer coisa. Acredito até que mesmo assim eles pedirão: foi você que nos colocou nessa, agora nos tire. Mas naquele momento, aos olhos de todo mundo, o anticristo vai ter que se dobrar e dizer: eu não posso. Até aqui eu fiz, mas contra o Todo-Poderoso eu não posso. E o mundo vai ver o quanto ele será impotente naquele dia. Não poderá fazer nada. As máscaras caíram. Oh, aleluia! Por isso, irmão, adore a Jesus. Você está do lado certo. Está do lado do nosso Salvador. E as dores, os lamentos se intensificarão, e a Bíblia diz que os homens morderão as suas próprias línguas de dores. E correrão de um lado para o outro, e tentarão se esconder nas cavernas, porque a Bíblia diz: e os homens se esconderão na caverna e dirá: esconde-nos da face daquele. Irmãos, bunkers estão sendo construídos em várias partes do mundo, cidades subterrâneas, para que esses poderosos possam se esconder do que eles estão dizendo que pode acontecer a qualquer momento. Eles sabem que algo está por acontecer. Por isso, os grandes magnatas, Bill Gates, George Soros, todos esses grandes estadistas, essas grandes famílias no mundo, eles já constroem suas casas com bunkers, que são vias subterrâneas. Na Suíça e em outras partes do mundo, Estados Unidos, tem cidades subterrâneas. Em algumas partes da Terra você vê grandes montes, mas embaixo são cidades subterrâneas. Estão sendo fabricadas já há muitos anos. Porque eles acreditam que lá eles estarão seguros. E aí se concretiza o que diz a profecia: e dirão aos montes e aos rochedos: esconde-nos da face daquele que está com a sua ira derramada sobre a terra. Mas o profeta diz: se descer às cavernas da terra, lá eu estarei. Se subir às extremidades do céu, de lá eu te derribarei. Se descer nas profundezas dos oceanos, eu te arrancarei de lá mesmo assim. Quem poderá fugir da minha face? Eita glória! Quem poderá fugir
da face do Senhor? Ninguém. Os homens morderão as suas línguas de dores, tentarão se esconder nos seus bunkers, mas serão achados e tirados para fora pelas mãos do grande eu sou. A ira do grande Deus. O sexto anjo toca a sua taça, e a sua taça é derramada, aleluia, sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates recebe um banho dessa taça. Esse, nesse tempo, já está banhado de sangue, em conformidade com o que diz o texto. Agora vai acontecer algo sobrenatural. Este rio que já está secando, ele vai secar praticamente por inteiro, para a passagem dos reis do Oriente, para dar início à batalha do Armagedon. Toda confederações de nações comunistas arregimentadas pelos reis do Oriente, China, Rússia, os países do Oriente Médio, são vários países islâmicos que batalham contra a nação judaica, que arregimentarão o mundo contra o povo de Israel, porque neste período de calamidade eles voltarão seus olhos para os judeus e vão dizer: eles são os culpados, porque assim aconteceu em toda a história. Nos dias de Hitler, culparam os judeus pelas desgraças na terra e tentaram eliminar. Não será diferente naqueles dias. O Eufrates se secará, os reis do Oriente, com todas as suas nações confederadas do mundo, voltarão os seus canhões para os judeus e dirão: eles são os culpados, vamos eliminar eles. Enquanto nós não eliminarmos os judeus, as maldições não sairão da terra. E eles se voltarão contra os judeus, porque a Bíblia diz que no momento que a taça será derramada sobre o Eufrates, esse se secará, os reis do Oriente atravessarão para as fronteiras do Ocidente e de todo o mundo. Entendam. Aleluia. Então subirá 3 espíritos. O espírito do anticristo, da besta e do falso profeta. E andará sobre toda a face da terra e arregimentará os homens para a grande batalha contra este povo. E no momento que eles estiverem tentando lutar e destruir este povo, eles estarão lutando contra o próprio Deus. Espírito de rãs que vão aos reis de toda a terra para os arregimentarem para a grande batalha. Você sabe por quê? Porque neste período os homens se levantarão uns contra os outros. Deus os colocará uns contra os outros. Nações contra nações. Entendem? A confusão será por completa. O reino do anticristo será dividido. E a Bíblia diz que um reino dividido dentro dele mesmo não subsistirá. Neste período, nações que estavam juntas se revoltarão umas contra as outras. Os homens se revoltarão uns contra os outros e se degladiarão. E eles por si só se destruirão. Entendem? É o espírito de confusão que permeará a terra. Aleluia. Louvado seja Deus. Daí então estará sendo arquitetado o projeto Armagedon. Porque diante desta grande confusão, eles, depois de algum tempo de grande devastação, destruição e morte, os olhos do mundo se voltará contra os judeus. E terão os judeus como a causa principal de toda desgraça na terra. E daí então, esses 3 espíritos juntarão os homens no vale de Meguido para a batalha do Armagedon.
Megido era o nome de uma antiga cidade, aonde acontecia grandes batalhas. E essa cidade, ela ficava, uma certa forma, no alto de um morro. Era uma cidade no alto de um morro. Então, juntando Ar de altura e Megido da região, quer dizer, a batalha de Megido, carnificina no monte Armagedon. Porém, não será lá que travará essa batalha, mas reunirá os povos. E estas batalhas ocorrerá no vale de Golã, nas colinas de Jerusalém. Nesse período, a Bíblia diz que o sangue dos homens dará no freio dos cavalos e não se suportará viver na terra neste período. É um período de grande carnificina. É um período de grande tormenta. O sexto anjo derramou a sua taça sobre este rio Eufrates. E agora, o mundo em guerra, aparelhado na batalha do Armagedon para a grande guerra final, antes, ô glória, do grande triunfo e do início do reino milenial. Louvado seja Deus. Daí então o outro anjo se coloca, se posiciona e toca a sua taça. Ou melhor, ele pega a sua taça e derrama. A Bíblia diz que quando ele derramou a sua taça, ele derramou no ar. E sabe o que aconteceu? Aconteceu que houve um grande terremoto. No momento que essa taça é derramada no ar, acontece coisas terríveis, maremotos e terremotos e vulcões ao mesmo tempo na Terra. A Bíblia chama de um grande terremoto, aonde a topografia da Terra passará por grande transformação e haverá um nivelamento dos montes, das serras. É Deus tratando com os homens e preparando a Terra para o milênio. A metamorfose de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que cidades vão desaparecer. Ilhas vão desaparecer e aparecer em outro lugar. A Bíblia diz que as cidades, as grandes cidades, vão ser destruídas. Queridos, eu vejo Dubai, cidades como Los Angeles, cidades como Tóquio no Japão, Hong Kong na China, e em tantas cidades bonitas, opulentas, São Paulo aqui no Brasil. A Bíblia diz que essas grandes cidades serão todas destruídas com esse terremoto. Não ficará nada, nada. Quando Jesus falou do templo que não ficará pedra sobre pedra, é uma alusão ao que vai acontecer sobre esse terremoto. Não ficará pedra sobre pedra. Entende? Quando isso estiver acontecendo, a Bíblia fala em capítulo 19 do Apocalipse, que aí Deus estará promovendo a sua grande ceia. A ceia do grande Deus. Só que na ceia do grande Deus, quem é convidado para ceiar não é homens. São as feras da terra, as aves de rapina, leões, tigres, onças, hienas, gaviões, águias, condores, são mesmo urubus. Esses serão os convidados. E quem será a ceia? Homens, carne de homens, de ricos, de poderosos. O mundo está diante de um grande caos, podre, por carnes de homens, pela carnificina que houve, carne de seres humanos apodrecidas ao ar livre e sendo comidas e saciadas por feras da terra e aves do céu. A ceia do grande Deus, porque o sangue dos homens dará no freio dos cavalos e não se suportará viver na terra nesse período. O
tempo da ira, a ceia do grande Deus acontecendo na terra. E Deus tratando com os homens, com todos aqueles que não quiseram o amor da verdade para se salvar. Quando isso estiver acontecendo, a Bíblia diz que vai acontecer uma chuva de saraiva, pedras de até 39, 40 quilos descendo do céu, pedras de gelos. Quer dizer, multidões já vão ser mortos por aí. Destruição vai ser, irmãos, inimaginável. A ceia do grande Deus, o tempo da ira. Por isso eu gosto de falar esta frase bíblica: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor se aproxima no vale da decisão. Escapa-te por tua vida. Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Jesus está voltando. Ele quer te salvar. Ele quer livrar a tua pele. Ele quer te dar alegria. Jesus está voltando. Aceita Jesus como teu Salvador. Quero agradecer a Deus por ter me suportado mais uma vez até aqui. Peço que você publique este vídeo, me ajude na divulgação do Evangelho, inscreva-se nesse canal e Deus te abençoe. Fique com Deus.